Avaliação do humor no transtorno bipolar. Eu vou te ensinar nesse vídeo como que a gente faz a avaliação do humor e como que a gente classifica e entende o humor a partir dos eixos do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele deve ser avaliado em 6 eixos. Seis eixos que são 6 domínios, 6 aspectos do funcionamento da pessoa, de toda essa parte mental e psiquiátrica dela. Então, todo paciente meu, eu tô sempre de olho nesses 6 eixos. Eu já fiz um vídeo que fala sobre o primeiro eixo, que é o eixo da energia, e esse é o segundo, o eixo do humor, que é essencial de ser entendido pela pessoa que tem transtorno bipolar e pelo profissional que quer cuidar deste paciente, deste cliente. Eu me chamo Manuel Vicente, sou médico psiquiatra e gosto de trazer a saúde mental de uma forma acessível e com raciocínio clínico avançado. Então eu trabalho com raciocínio clínico avançado que permite aos profissionais se guiarem, se localizarem em todo esse processo que é conduzir um tratamento, que é fechar um diagnóstico. Isso não é simples e para isso tem alguns princípios que a gente vai seguindo, que é do raciocínio clínico avançado. Sem perder tempo, bora direto para o assunto e vamos falar sobre a maior confusão que existe nessa história de transtornos do humor. Então, transtornos do humor inclui quadros depressivos, transtornos depressivos e transtorno bipolar. Tanta gente fica falando de depressão, depressão, depressão. Depressão é o mal do século. Setembro Amarelo, vamos tratar a depressão das pessoas e fica todo nessa história, mas esquece que transtorno bipolar é uma das maiores causas de depressão. Então não existe nenhuma pessoa sendo avaliada num consultório de um psiquiatra, de um psicólogo, que recebe o diagnóstico de depressão e não vai ter uma avaliação para ver se essa pessoa é bipolar. Quem que a gente tem que avaliar se é bipolar? Todas as pessoas que estão deprimidas na nossa frente. Toda pessoa que você vai dar o diagnóstico de depressão, de transtorno depressivo, antes de você fazer uma coisa dessa, você tem que descartar transtorno bipolar. Transtorno bipolar sempre vem primeiro. E esses são os transtornos de humor. Mas um dos eixos do transtorno bipolar é o humor. Por quê? Porque o transtorno bipolar, inclusive, né, hoje em dia até se chama de transtorno afetivo bipolar, essa noção, eles trouxeram essa palavra de afeto para mostrar que a doença é bem mais ampla do que meramente tristeza, raiva, alegria. Quando a gente pensa humor, a gente já lembra de um divertidamente, né? Dos emojizinhos. Tá feliz? Tá triste? Não. Transtorno afetivo bipolar é muito mais que isso. É uma doença que altera o metabolismo de uma forma ampla. Então ele faz um monte de coisa. E um desses eixos alterados, um ponto alterado que é o humor. Então o humor não é tudo. Tem esse nome, transtorno de humor, mas ele confunde a gente. Então eu gosto, dou uma dica para os profissionais que querem lembrar disso sem esquecer. Toda vez que você pensar e ouvir assim, transtorno de humor, na sua cabeça você pensa transtorno de ânimo. Porque ânimo dá bem a noção de que é algo relacionado à energia, ao gás, à motivação, tá com ânimo, tá com desânimo. Eu gosto de pensar desse jeito porque facilita o entendimento. E aí, se a gente for pensar diretamente no humor, como que acontece a história do humor? Imagine, então, que o humor, ele é como a maré do mar. Levanta, desce. A maré muda de uma hora para outra? Não, a maré tem uns horários, a maré sobe, desce de manhã, de tarde. Você tem um ciclo. O humor, ele é meio assim. Ele oscila e ele demora, ele é mais longo. Então o humor acontece em fases. E as ondas do mar, que são aqueles picos, né? Aquelas mexidas assim na água, que são mais pontuais, que são mais vai e passa, que elas são mais abruptas, isso são as emoções. Então as emoções aparecem a partir do humor. O que você achou dessa analogia? Ficou mais claro de perceber? Se ficou mais claro, deixa um like, porque eu gosto dessa analogia. Fazer outra analogia que eu também gosto dessa comparação de humor, que facilita as pessoas a entenderem a diferença entre humor e emoções, que é você pensar no humor como se fosse o tom da música, e as emoções são as notas musicais. Olha que legal! Então você tem o tom, que é o humor.
O humor é essa base das relações afetivas, do afeto, da troca, dessa troca de experiência que a gente não sabe colocar palavras, que são as emoções. Então o humor é esse elemento que permeia tudo que você sente, tudo que você acha, tudo que você está experienciando ali no campo emocional. O humor é isso. Aí, vamos pegar então essa referência da maré. Maré subiu, o que acontece? Fica mais fácil de ter onda. Então o humor predispõe às emoções. Um humor deprimido predispõe à tristeza, melancolia. Um humor exaltado predispõe a uma euforia, predispõe a uma irritabilidade, a uma raiva. Faz sentido, né? Pois é, eu gosto quando a coisa faz sentido. Se isso faz sentido para você, você já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu gosto de trazer essas explicações que fazem sentido. E aí, se você estiver aqui, você não vai perder essas explicações. Então aí você vai começar a observar seu humor realmente nessas temporadas. Normalmente o humor ele oscila num período de dias e as emoções são mais pontuais. Às vezes acontece, tá? Isso pode acontecer. A gente já sabe do humor oscilar no mesmo dia. O humor pode oscilar também no mesmo dia, que aí são as pessoas que são cicladoras ultra rápidas. São cicladoras que oscilam o humor no mesmo dia. São pessoas que o transtorno bipolar fica fazendo que nem um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, no mesmo dia. Isso também pode acontecer. Não existe nenhuma restrição com relação ao tempo de duração. Mas a tendência geral, na maioria das vezes, o que acontece é do humor a oscilar, assim, dessa forma mais comedida, mais lenta e mais duradoura. Uma coisa que pode fazer, por exemplo, a pessoa oscilar muito o humor é usar antidepressivo. Ela é bipolar, não era para estar tomando antidepressivo. Antidepressivo no bipolar a gente evita, mas hoje em dia, toda vez que alguém está com uma ansiedadezinha, toda vez que a pessoa está com uma depressão e ela vai em qualquer lugar, passa por qualquer avaliação, ela já sai de lá com antidepressivo. É o que eu chamo do tratamento e do diagnóstico ligue os pontos, que a gente tem que fugir. É para raciocinar, é para ter raciocínio clínico, não é para ficar ligando ponto, não é para falar depressão, antidepressivo, ansiedade, ansiolítico. Pelo amor de Deus, não é pra gente fazer isso. Eu tenho um e-book, eu fiz um e-book dessa discussão dos eixos de humor, que você pode inclusive encontrar aqui na descrição desse vídeo. Então o e-book está disponível para vocês todos que quiserem aprofundar, principalmente para os profissionais. Inclusive falando dos profissionais, quem não conhece, eu faço a formação em raciocínio clínico avançado, que é a FDD, Formação Desafio Diagnósticos, que é uma comunidade de profissionais que querem se destacar, que querem ter mais segurança, que querem expandir o raciocínio clínico de diagnóstico para muito além desses checklists de diagnósticos. Então, a FDD é essa oportunidade para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver. Eu fiz uma masterclass também que ajuda você, que é profissional, na exploração da queixa mais inicial do paciente. Então a masterclass, a arte de explorar queixas. Você pode conferir, você pode assistir essa masterclass e já ir se familiarizando com raciocinar de forma mais avançada, raciocinar de forma mais aprofundada. Então a FDD é para os profissionais que querem se destacar. A Masterclass, a arte de explorar queixas, é um bom começo, é um pontapé inicial para você começar a crescer em todo esse processo de se tornar um profissional com qualidade, com segurança e conseguir navegar com mais clareza nessa maré que é o humor. E o humor, ele inclusive, essas oscilações de humor, elas vão influenciar um monte de coisa. Porque conforme o humor está elevado ou o humor está para baixo, a avaliação da pessoa sobre a vida fica diferente. Então, quando o humor está elevado, eu fico pensando que as coisas vão dar mais certo. A mudança de humor, ela muda a forma como eu imagino o futuro. Olha só que coisa. Então, eu fico achando que tudo que eu faço vai dar mais certo, tudo vai funcionar melhor. Eu acabo perdendo um pouco a noção do perigo. E aí você pega e faz um investimento que não vai dar retorno, você gasta um dinheiro que não vai acontecer nada. Então você entra em um processo com essas oscilações de humor que pode ser perigoso. Da mesma forma, a pessoa deprimida fica em qual situação?
da desesperança no futuro. Então a depressão faz isso, a baixa do humor faz a pessoa achar que tudo vai ficar ruim, que nada vai melhorar, aí uma dessa que ela começa a pensar, é melhor eu morrer, então não quero mais estar aqui, porque ela está pensando que o futuro vai ser catastrófico. Isso tudo é influenciado pelo humor. Então por isso que eu gosto de comparar ele com uma maré. Tudo baixa, tudo sobe conforme o humor oscila. E aí se eu não tiver o humor bem estabilizado, nem pensa em dar outro diagnóstico, tá? Porque o humor instável pode confundir a nossa cabeça inteira. A gente acha que é TDAH, que é transtorno de ansiedade, que é compulsão alimentar. Não. Às vezes é um problema de humor, às vezes é um transtorno bipolar que precisa da estabilização de humor, com um remédio estabilizador de humor, tem protocolo para tratar. E aí, quando a gente oferece esse tratamento, muda a vida da pessoa. Então, o tratamento de transtorno bipolar é um tratamento que transforma a vida das pessoas. Me conta se todo esse vídeo fez sentido para você. Me fala se isso faz sentido, porque eu gosto muito de estar aqui, eu adoro estar no YouTube, a galera do YouTube é muito legal, eu gosto muito de vocês. Então eu quero ouvir de vocês também nos comentários se vocês curtiram esse vídeo do humor, e aí eu vou preparar o próximo eixo, tá? Então, ó, primeiro eixo, falei de energia, segundo eixo, humor. Tá tudo no e-book. Quem quiser ter spoiler de todos os 6 eixos, pode baixar o e-book. Mas eu volto logo no próximo vídeo com o terceiro eixo do humor. Tchau, tchau, até mais.